Boa noite, seja bem-vindo ao Segunda Segura e hoje um tema atual e muito importante a gente vai estar tratando aqui, que é a nova NR1 e saúde mental, o que todo líder precisa saber para não ser surpreendido. Então, seja bem-vindo e bora conversar, né? Falar um pouquinho sobre esse assunto da NR1. Então, boa noite para você que está entrando. Hoje a gente vai falar sobre NR1, saúde mental e o que os líderes precisam saber para não serem surpreendidos com as mudanças, certo? Aproveita e compartilha com certeza o conteúdo que eu vou tratar aqui. Como esse assunto é um assunto muito novo, provavelmente ele é importante para outras pessoas e ele tem um impacto em muitas outras organizações e provavelmente você deve ter amigos, deve ter colegas em outras empresas. Então vai lá no aviãozinho e já compartilha para a gente falar um pouquinho e trazer outras pessoas para ouvir a respeito desse assunto que é tão importante e que vai impactar o nosso dia a dia dentro das organizações, certo? Avisos gerais, né? Então, deixa aí o seu comentário à medida que eu vou explorando aqui o conteúdo, né? Tenho aqui um mapa mental que eu desenhei sobre o que a gente vai conversar aqui, então vou estar olhando um pouquinho para cá. Mas aproveitando, todo esse resumo da live, a gravação dessa live do Segunda Segura, não só o resumo, como os pontos chaves, assim como ferramentas práticas para você aplicar o que eu vou falar hoje e outros artigos, uma curadoria de conteúdo completa sobre esse assunto, vai ser disponibilizado lá no meu grupo VIP, que o link está na bio. Então, se você quiser receber esse conteúdo depois, é simples, é só você ir lá e clicar no link que está na bio, é gratuito e tem uma série de conteúdos, tem uma curadoria ampla de conteúdos que eu não compartilho aqui no Instagram, que está lá só para quem está no grupo VIP, certo? Então, vamos lá, gente. Falando sobre NR1, saúde mental e qual é o impacto disso. Provavelmente, se você está aqui nessa live, você já escutou, já leu, já tomou consciência de que sim, a gente vai ter mudanças na norma reguladora número 1, que é a mãe de todas as normas quando a gente está falando de segurança do trabalhador, né? Tem se falado muito sobre, foi incluído riscos psicossociais, mas vale a gente lembrar que a norma já tratava disso, né? Justamente trazendo que sim, todos os riscos a qual o colaborador ele está precisavam ser mapeados, precisavam ser investigados, né? Acompanhados, precisava ter mecanismos de controle para mitigação desses riscos. Porém, o que acontecia? Ficava muito na subjetividade se efetivamente esses riscos, o risco psicossocial deveria ser mapeado. Bom, então, este ano não, né? 2024, se incluiu na norma para justamente tirar toda essa dúvida se risco psicossocial estava incluso ou não. Se deixou justamente a norma, vamos pensar assim, mais clara, né? Se deu clareza sobre essa questão de quais são os riscos. E aí se deixou escrito que sim, riscos psicossociais devem ser mapeados. Então esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala sobre riscos psicossociais, eu acho que tem algumas confusões aí, né? Que eu tenho visto, eu tenho assistido muito material, tenho assistido muita live, gosto de ouvir o que as pessoas estão falando a respeito desse assunto, né? Para que eu não fique só na minha bolha do dia a dia, das coisas que eu já faço, daquilo que eu já leio, mas assim, o que está acontecendo? E, gente, eu vejo muita gente falando que risco psicossocial, a ansiedade é um risco psicossocial, o burnout é um risco psicossocial. Vamos lá, né? O que são riscos psicossociais? Riscos psicossociais,
eles estão relacionados com as interações, né, dentro do ambiente de trabalho e com a organização, né, o ambiente, com a organização, o ambiente de trabalho onde você está e os relacionamentos, né, as relações interpessoais. Então, eles surgem dali. O que hoje tem mapeado e a norma traz, que são os riscos psicossociais? Primeiro ponto que eles trazem é como falta de autonomia, né? Falta de apoio. E aí, de repente, eu posso ajudar para deixar mais claro o que é isso, né? Porque senão a gente fica na subjetividade do que é. Quando a gente fala falta de apoio, falta de suporte, pode ser considerado um risco psicossocial. Sabe aquele momento onde você precisa de apoio para desenvolver o seu trabalho, ou você precisa trocar ideias, você precisa conversar com alguém, com o seu líder, e essa pessoa, apesar de dizer que as portas estão abertas, apesar de dizer que sim, é só você marcar, é só você chegar, você vai atrás dessa pessoa e quando você tenta uma agenda, você vai conseguir para daqui a 30 dias, e quando você chega lá daqui a 30 dias, você descobre que a pessoa saiu de férias ou que a pessoa não está disponível para você, né? Então, isso é falta de apoio, falta de suporte. Quando a gente está falando, tem um outro ponto também que é abordado, além disso, a pressão exagerada, né? E todo mundo, provavelmente, que está no mercado de trabalho, já vivenciou, de alguma forma, essa pressão exagerada. E a gente sabe que pressão, ela faz parte do nosso dia a dia de trabalho, e eu não quero aqui que vocês achem que, assim, então a pressão, de qualquer forma, ela é ruim. Não, gente, a pressão, e assim como eu sempre falo, né, quando eu tô falando de estresse, a pressão, o estresse, em níveis saudáveis, elas são importantes. Elas são importantes para que, por quê? Porque num nível saudável, elas nos impulsionam a buscar o algo a mais, a buscar os nossos objetivos. Se a gente olhar como que a humanidade evoluiu, ela evoluiu através do estresse, através da pressão, efetivamente, por algo que estava acontecendo, que não fazia mais sentido, e, efetivamente, a gente precisava adequar para um novo momento, precisava mudar, né? E aí veio o estresse. O homem das cavernas, ele sofria com o estresse de estar todos os dias tendo que caçar, porque não tinha como manter aquele seu alimento, e ele foi evoluindo, né? Efetivamente, devido àquele estresse da caça. Então, eu sempre digo isso, né? A pressão, ela não é um problema. Nós evoluímos na pressão, nós evoluímos no estresse, desde que sejam num limite saudável, né? O problema é quando isso passa do limite. Então, esse é um ponto. Pressão exagerada é um risco psicossocial, né? A falta de autonomia, né? Da mesma forma. Então, eu não consigo, eu não participo muitas vezes das decisões que influenciam o meu trabalho. Eu não tenho autonomia para opinar, para colocar, para falar efetivamente, né, o que é necessário. Então, e outros casos aí, falta de condições de visualizar progressão de carreira. E aqui tem um papel importante que é, o que é isso? Ou você é promovido sem critérios, né, não existem critérios claros, então você tá lá, você participa, você veste a camiseta e tal, e outra pessoa que não faz nem a metade que você faz é promovido. Por quê? Porque o chefe gosta, porque por critérios subjetivos, maquiados de critérios objetivos, né? Enfim, essas coisas que tem. Então, esse é um fator que influencia, que é considerado um risco psicossocial, né? Ou então você tá ad eterno, né? Prometendo uma promoção que não vem nunca e você tá há anos nisso. Isso é um risco psicossocial, isso influencia, né? Outras coisas aqui também, que eu anotei aqui uma série de coisas, até para eu vou olhar aqui um pouco no meu mapa mental para não me perder, porque senão eu vou indo e vou engatando um assunto no outro e a gente vai ficar aqui 2 horas falando, e esse não é o meu propósito, tá? Era que a gente fique aqui 30 minutos, no máximo 40, falando sobre esse assunto. Um outro ponto importante é a falta de reconhecimento e recompensa pelo trabalho. Gente, existe uma coisa que se fala muito, né, de que mas por que eu tenho que elogiar se a pessoa está recebendo por isso?
se a pessoa não fez mais do que a sua obrigação. E não tem coisa pior, e todo mundo já escutou, talvez em algum momento, seu pai ou a sua mãe, quando você era adolescente, ou, né, enfim, na infância, já escutou que você chega com um boletim cheio de notas ótimas, enfim, fez o seu papel ali, e o pai ou a mãe diz assim, não te diz nem parabéns, ele só olha pra você e diz que você não fez mais do que a sua obrigação, né? Ok, né? É a sua obrigação estudar? Né? Mas existe mérito ali. E o mérito precisa ser reconhecido, né? Até porque tem algo em segurança psicológica, já estou engatando aqui em outro assunto, que é o que a gente fala sobre esforço discricionário. O que é o esforço discricionário? É aquele algo a mais. Eu poderia tirar... Vamos pegar nesse meu exemplo. Bom, eu poderia tirar um 7 na escola que eu teria passado, certo? Porque é a média. O meu esforço é eu querer ser melhor, né? E eu ir a um 9, a um 10, a um 8. Nas organizações, a gente sabe que os desafios hoje em dia eles são muito maiores do que do que aquilo que a gente já viveu. A gente não tem bagagem para dizer, eu já vivi essa experiência e eu posso agora aplicar isso, né? Não, os desafios eles são diferentes. O mundo que a gente está vivendo, ele exige uma nova forma de pensar, né? E ele automaticamente também vai exigir que nós que estamos no mercado de trabalho, que a gente não faça só aquilo que está contratado, que não faça só aquilo que está no nosso job description, mas que sim a gente vá além. As organizações, para que elas possam inovar, para que elas sejam resilientes, o que elas precisam? Elas precisam de pessoas, colaboradores que sim coloquem o algo a mais na forma de realizar o seu trabalho. Então, quando alguém faz o a mais, quando alguém coloca o seu esforço discricionário, que é isso que eu estou relatando para vocês, e recebe não fez mais do que a sua obrigação, ou eu não tenho que elogiar porque estraga, né? Coisas que acontecem no dia a dia, elogiar estraga, ou não fez mais do que obrigação, está sendo pago para isso. Isso é algo que contribui para esse adoecimento desse trabalhador, né? É um risco psicossocial que contribui para o adoecimento. Então aqui eu falei alguns riscos, tá? Tem diversos riscos psicossociais que a norma justamente coloca em detalhe para a gente poder justamente mapear, né? E aí tem uma influência de um ambiente tóxico, um líder centralizador, líderes autoritários, enfim, né? Tudo isso influencia no comprometimento da saúde mental do trabalhador. E aí sim a gente entra que o quê? Que esses riscos psicossociais, eles podem levar ao adoecimento físico e mental, né? Físico tem uma série de sintomas e uma série de doenças que tem a lista de doenças com a CID específica, que inclusive foi atualizado, se eu não me engano, em 2023, essa lista de doenças oriundas do trabalho foi atualizada, né? E aí tem a CID específica delas, mas o quê? Uma lista de sintomas, mas existe esse adoecimento psicológico, esse adoecimento mental. E aí sim, a gente vai ter ansiedade aparecendo, transtornos de ansiedade, depressão, até suicídio, né? A gente tá falando de janeiro branco, inclusive, burnout, né? Opa, aqui. Ó, a minha Siri aqui ouviu no outro dispositivo e dando sinais aqui. Peraí, gente. Peraí. Ó, a Siri no outro dispositivo resolveu falar comigo. Gente, mas então, e aí vai levar ao adoecimento, e aí sim a gente vai ter. E isso é tão importante, não sei se vocês têm esse dado, mas isso tá tão latente hoje em dia que o burnout, por exemplo, tá? Síndrome de burnout, que é o esgotamento máximo vindo do estresse, o esgotamento físico, mental e emocional, né? Que tá aí sendo falado, como criar empresas anti-burnout e assim sucessivamente, atingiu o topo na lista das doenças que levam ao afastamento do trabalhador no Brasil. É a primeira lista hoje, é o que está liderando o afastamento
de trabalhadores, né, de doenças relacionadas ao trabalho, é o que está liderando é o burnout. Então, só para você entender o quanto a saúde mental, ela tem gerado efetivamente preocupação por parte do governo pela incidência que tem ocorrido de afastamentos, né? E o número crescente justamente que tem aparecido. Então, por isso, essa questão do governo resolver colocar os riscos psicossociais, criar a lei de empresa promotora da saúde mental, justamente para tentar mostrar que, além de todos os outros riscos que as empresas já mapeavam, que sim, a saúde mental é algo essencial e necessário de ser olhado, de ser mapeado, de ser analisado e assim sucessivamente. E aí, gente, acho que cabe uma coisa bem importante que até então a gente falava, quando a gente estava falando sobre riscos, gerenciamento de riscos. Obrigada, Zé. Quando a gente estava falando sobre mapeamento de riscos, tem uma coisa que é importante falar, que até então isso ficava muitas vezes a cargo da área de segurança, saúde e segurança do trabalho, ficava restrito a uma área. Quando estamos falando de saúde mental, quando estamos falando de riscos psicossociais, a liderança, ela atinge um nível vamos pensar assim, um nível enorme aqui. Por quê? Porque ela justamente, e uma das formas da gente poder verificar esses riscos psicossociais é também através da observação direta. Eu posso mapear riscos psicossociais, eu começar primeiro, observação direta, entrevistas individuais, grupos focais, e obviamente utilizar os instrumentos específicos para o mapeamento do risco, né? Mas o que acontece? A liderança nesse cenário, ela não está à parte disso. A liderança não é algo assim, não, isso é do setor de segurança e saúde do trabalho, né? Eu não preciso me preocupar com isso porque isso é coisa deles, né? Não. Nesse cenário dos riscos psicossociais, a liderança, ela assume um papel principal, né? Eu estava pensando na palavra aqui simples, né? O papel de protagonista, porque a gente sabe sim que a liderança ela é a guardiã da cultura, ela multiplica a cultura, né? E o comportamento dela, sim, acaba sendo exemplo para muitas pessoas. Então, sim, ela contribui ou não para aquele ambiente saudável, para aquele ambiente seguro ou para um ambiente tóxico. O seu comportamento acaba sendo modulado pelos seus liderados e, inclusive, por outros líderes, porque liderança é influência, né? Então, o líder aqui, ele tem esse papel principal para mitigar os riscos psicossociais. E quando eu falo que o tema da live, né? Vamos falar sobre a nova NR1 em saúde mental e o que o líder precisa saber para não ser surpreendido, sim, o líder precisa participar conjuntamente das discussões. Ele precisa ser aculturado e entender o que são riscos psicossociais. O que leva, por que a falta de autonomia, a falta de reconhecimento, a falta de um entendimento de como funciona a promoção de carreira, por que isso leva ao adoecimento mental? O que isso causa? Porque senão, gente, a gente vai cair no mesmo lugar que muitos de vocês provavelmente já conhecem, que é aquele lugar que vai ficar a área de saúde e segurança do trabalho dizendo que isso é norma, é regra, precisa ser feito, não pode, né? Porque daqui a pouco vai apontar lá um risco alto no programa de gerenciamento de riscos que a empresa vai ter que enviar para o governo federal. E o líder vai dizer, isso é besteira, isso é mimimi, porque na minha época eu baixava a cabeça e trabalhava, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês devem estar fazendo assim com a cabeça porque enxergam isso em muitos líderes que estão hoje na organização de vocês. E eu acho que é esse cenário que a gente precisa cada vez mais mudar e trazer o líder para
a discussão junto para essa equipe multidisciplinar, que deve, né, já deve ter sido montada na sua organização para estar falando sobre NR1. Então, o líder precisa de treinamento, ele precisa entender sobre essa pauta de saúde mental. Ele não pode ficar alheio achando que essa é uma pauta do RH, que é uma pauta de saúde e segurança do trabalho, que é uma pauta da assistente social que tem na empresa, é uma pauta da psicóloga que está lá. Não, é uma pauta dele, porque ele é multiplicador, né? E ele é corresponsável. E aí, gente, tem um outro ponto que eu trago para vocês, que se a sua empresa ainda não começou a fazer o mapeamento dos riscos, você está atrasado. Porque tem muita empresa que diz assim, isso vai valer a partir de maio. Não, gente, não vai valer a partir de maio. A partir de maio você começa a colocar no programa, no PGR, qual foi o instrumento que você escolheu, quais são os dados, o que você está fazendo como mecanismo de controle, o que você está fazendo para mitigar esses pontos. Então, já deve ter começado, você já deve estar fazendo uso de uma multiplicidade de ferramentas, não só de questionários específicos atrelados à sua cultura. Isso que eu acho que é importante, gente, porque assim, instrumento, a norma não diz qual instrumento você utilizar, assim como ela não diz qual é o profissional, tem que ser o profissional A, ou B ou C. O que eu sempre recomendo é que sim, a gente precisa ter uma equipe multidisciplinar, e o ideal é que além da equipe dentro da empresa, que você tenha assim uma consultoria especializada ajudando você ao ter o olhar da floresta, né? Para que você não fique olhando somente a árvore, somente o problema, somente o seu dia a dia. E muitas vezes, quando nós estamos no dia a dia, a gente perde a visão do todo, né? Isso é natural, é cognitivo, né? Então, ter essa equipe, enquanto em termos de ferramentas, é um outro ponto. Existem inúmeras ferramentas. O que vai fazer você utilizar a ferramenta A, B ou C, ou utilizar um conjunto de questionários ou ferramentas, depende o que está mais atrelado para a sua cultura, né? Além disso, não é só ferramenta, é você justamente conversar com esse colaborador, fazendo entrevistas em profundidade, grupos de foco, observação direta, para que você possa ter as diversas variáveis, né, de como que está este ambiente, né? E uma coisa que é importante não é você escolher um instrumento ou escolher um aporte de investigação qualquer porque você achou. O que é importante que a norma, né, e o programa de gerenciamento de riscos vai exigir é que você possa fundamentar. Você pode escolher qualquer instrumento, qualquer forma, desde que, né, você fundamente a metodologia que você está escolhendo, né? E tenha isso muito bem fundamentado. Então não tirei da cartola, achei algo aqui que eu achei interessante, eu vou fazer dessa forma. Então isso é importante, né? Para quê? E tem um outro ponto que eu tenho falado muito também, tem muita empresa que acredita assim, se eu não souber, eu não vou ser responsabilizado, né? Isso não existe, gente, tá? Então, assim, eu acho que isso é super importante de dizer. Não é o fato de você, não, deixa para fazer depois, não vamos fazer agora, não vamos auferir isso agora, vamos deixar para fazer em outro momento. Ou você ficar sabendo do resultado e diz, não compartilha isso com ninguém, vamos deixar aqui guardadinho na gaveta. Gente, isso não existe, tá? O fato de você não ter consciência, vamos pensar assim, não ter o resultado ali na sua frente, não quer dizer que você não é responsável, tá? Porque se chega qualquer fiscal do trabalho, vai pedir documentação, você não tem documentação, além disso, ele vai verificar no ambiente, ele pode conversar com os colaboradores, e numa conversa ele já sente se isso é um problema ou não. Então, e você vai ser autuado por isso, certo? Por você justamente ter o risco e não fazer algo para mitigar esse risco, mitigar o dano efetivamente que aquele trabalhador pode estar acessando, certo? Então, acho que isso também é importante. E tem algumas coisas aqui que eu separei e no fim a live vai ficar enorme. A gente tem uma live na próxima segunda
um outro Segunda Segura, onde a gente vai continuar falando um pouco mais sobre esse assunto. Mas o que eu queria dizer para vocês, justamente deixar, né, que cada vez mais, gente, e pós-pandemia, o que a gente está vivendo é que quando a gente está falando de produtividade, não há mais como falarmos sobre produtividade, sobre inovação, sobre empresas resilientes, sem olhar para as pessoas. Cada vez mais, liderar será sobre pessoas, já era sobre pessoas, mas a gente não vai ter como liderar se a gente não olhar para a saúde mental dessas pessoas, né? E a gente tem que pensar que se a gente cuida tão bem das máquinas, né, do nosso computador que nos facilita o nosso dia a dia, o celular, os tablets, a gente cuida, a gente tem um zelo, um cuidado porque isso facilita o nosso dia a dia. Nós também, como líderes, precisamos ter o mesmo zelo pela máquina humana, né? Pelos seres humanos que fazem este trabalho, né? E o zelo está justamente em a gente contribuir para um ambiente de trabalho seguro, saudável e se responsabilizar e entender o que são esses riscos psicossociais e como o meu comportamento pode estar facilitando esse processo, pode estar causando algum dano psicológico no meu colaborador, é a chave justamente para a gente mudar. E tudo isso que a gente está falando, gente, é gerenciamento de consequência, né? Eu vou mapear, eu vou entender quais são os riscos. Eles já estão aí, eles existem. A gente está tendo ciência da existência deles para criar algum plano de ação, algum mecanismo de controle, alguma forma de mitigar. Mas a chave justamente está um passinho antes, que é a gente construir culturas de segurança psicológica. É a gente trabalhar a segurança psicológica nos nossos ambientes de trabalho. Cada vez mais, todos os programas e processos de segurança psicológica que eu implemento, eu vejo que ele é justamente a chave para que a gente possa ter essa saúde mental que a gente está buscando, a gente possa ter as pessoas na maior performance, utilizando plenamente os seus talentos, demonstrando efetivamente quem elas são, e pessoas trabalhando com leveza e agregando em produtividade e inovação. Certo? Então, se você quer continuar esse assunto, que bom, Edson, que bom que você está gostando. Se você quer continuar esse assunto, fica o meu convite para você clicar no link da bio e entrar para o meu grupo VIP. Lá eu vou compartilhar o resumo dessa live, os pontos-chave, algumas ideias de ferramenta do como que você pode começar a fazer. Além disso, tem toda uma curadoria de conteúdo sobre o tema da semana. E isso, semanalmente, eu vou compartilhando para todo mundo que está lá no grupo VIP. É gratuito, é só você clicar no link da bio. Certo? Então nos vemos na próxima semana e não esquece de compartilhar aqui esse Segunda Segura para que mais pessoas conheçam esse assunto e sejam impactados, para que a gente possa construir sim um ambiente de trabalho cada vez mais leve, produtivo e inovador com segurança psicológica. Certo? Adorei, que bom, tem interesse no grupo. Que bom, Cláudia. Entra lá no link da bio, tem ali, se eu não me engano, é o segundo assunto, é só você entrar. Perfeito, minha grande questão será o mapeamento. Sim, é a dúvida da maioria, vou falar, se eu não me engano, na live da semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá? Perfeito. Live da semana que vem eu vou falar um pouco sobre ferramentas e instrumentos, tá? Mas igual, gente, daqui uns 10 dias eu vou liberar justamente um manual inteiro sobre NR1 com uma aula específica. Então quem tá lá no grupo VIP vai ter acesso também em primeiro lugar, certo? Então, grande beijo para vocês, boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!